Contigo sim! Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Geraldo morre e faz último pedido. Samantha surta e deixa então resposta misteriosa diante de todos. Veja isso muito mais. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e nos conta de onde você está nos acompanhando. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo de hoje, me conta uma coisa. Vocês acham que foi justa ou injusta a morte de Geraldo? Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Ângela não está de brincadeira. Ela vai até a casa de Salma para enfrentar então a loira. Lá, a Ângela diz que ela não se aproxime mais de seu filho, pois senão ela esquecerá então que a Salma está grávida e enfrentará ela bem de frente. Aí a Salma cria bem asas em cima de Ângela e então fala: "Ah, então quer dizer que se você veio até aqui, você está com medo." Aí Ângela diz que não, pelo contrário, ela foi até lá porque ela não tem medo. Aí as duas vão sair no tapa depois dessa. Ângela também diz a Salma que de depressiva ela não tem nada. Tudo que ela está fazendo deve estar bem mal da cabeça, ela deve estar ficando louca. Salma não gosta do que Ângela diz e diz que louca ela não está, apenas está defendendo o que é dela por direito, tanto sua gestação quanto seu marido, e ela quem deve então tomar cuidado, porque se por acaso a Ângela continuar se aproximando do Leonardo, o filho dela é quem vai pagar por isso. Aí Ângela não gosta nadinha então do que a Salma lhe diz. Aí a Salma fecha a porta então na cara da Ângela. Ângela então empurra a porta e diz: "Não se atreva a fazer isso novamente comigo. Eu te digo, não se aproxime do meu filho, nem de mim, nem de minha família nunca mais", fala então a Ângela. Aí a Salma fala então: "Eu estou grávida, você não pode fazer isso comigo. Se atreva a colocar pelo menos um dedo em um fio de cabelo meu e você vai se arrepender e seu filho vai pagar por isso." Aí Ângela não conta conversa. Ela taca-lhe a mão então na cara da Salma. Salma então vira para a Ângela e diz: "Au." Aí então a Ângela conta para a Salma que uma bofetada não irá fazer mal ao bebê, mas se por acaso ela continuar fazendo mal ao seu filho e querendo tocar em sua família, a mãe desse bebê que vai pagar caro. Ameaça então a Ângela a Salma, se referindo então à mãe do bebê, a Salma, né? E então as duas então encerram aqui esse grande duelo entre as duas, né? A Ângela que saiu ganhando porque deu um tapa então na Salma, que não revidou então. Lá no escritório da chefia, Geraldo está lá então mexendo em seu celular quando o Leonardo chega e pergunta se lhe mandou chamar. Geraldo diz que sim, com um belo de um sorriso. Leonardo pergunta do que se trata quando Geraldo pede então para que o jovem rapaz se sente. Aí então o Leonardo pergunta se aconteceu algo com o Geraldo. Ele com um sorriso radiante diz que não. Pelo contrário, ele tem uma grande notícia então para dar para o Leonardo. Leonardo continua então curioso para saber o que é que aconteceu. Daí então o Geraldo diz então que gostaria então de lhe fazer uma proposta. Aí então Leonardo pergunta qual proposta. Aí então Geraldo começa a lhe contar então. Geraldo então pede para que o Leonardo seja o diretor-geral do hospital. Aí Leonardo tem um baque e fala: "Então quer dizer que os rumores de que você se vai é verdade?" Aí então Geraldo diz que sim, isso é verdade. Para que ele possa ir embora então, ele quer colocar alguém sobre a direção do hospital, alguém de total confiança nele, e então ele não acha alguém melhor do que o Leonardo. Leonardo então agradece e diz que isso seria uma ótima proposta, mas infelizmente ele não pode aceitar então essa proposta. Geraldo toma um baque nesse momento e fala: "Mas como não? Você tem o perfil exato que eu procuro para que fique então a direção desse hospital, algo perfeito." Aí Leonardo diz: "Bom, pode até ser, mas eu tenho outros planos, outros sonhos, e eu não gostaria então de tomar a frente de algo assim tão sério no momento." E também tem a fundação e pede então perdão a Geraldo. Aí Geraldo fica então sem saber o que dizer ou o que pensar e diz que isso não estava em seus planos e nem sabe quem colocaria então à frente do hospital. Aí o Leonardo tem uma ideia excelente, uma ideia genial e fala: "Coloca o Dário." Aí Geraldo diz que não, seu passado, o Álvaro, a traição junto com a minha filha, não, traição para mim não é algo que faça minha confiança, então eu sei não, acho que não. Aí o Leonardo defende e fala: "O Dário, ele cometeu vários erros, realmente, ele se envolveu com sua filha, tem essa confusão também com o Álvaro, mas ele tem mérito, ele tem o perfil correto, é uma pessoa honesta, eu tenho total confiança nele e ele é um grande amigo meu também, então eu indico ele para esse cargo." Aí o Geraldo fica balançado e diz que não sabe, bom, se ele é dedicado, mas eu não estou dizendo que vou chamá-lo. Aí Leonardo então pede para que ele pense com carinho nisso, pois o Dário é uma pessoa de confiança e assegura isso então para o Geraldo, que olha então o histórico como um médico.
Mirtes tem um plano em manga junto com a Samantha e com a Salma também. Isso para colocar então a culpa de uma grande fraude que vai haver em alguns dias no hospital em Ângela. Para isso, ela então vai ter que conseguir algumas assinaturas e algumas aprovações de Ângela. Daí, então, ela chama a Ângela lá em seu escritório para conversar que conseguiu, então, alguns terrenos para a fundação. E, então, ela fala isso muito feliz e muito alegre, então, pois é um grande sonho, então, da Ângela conseguir, então, um terreno, porque já estão conseguindo, então, arrecadar, então, algumas doações para essa fundação. Aí, então, a Mirtes joga sujo, né? E, então, usa algo que a Ângela quer muito para poder, então, golpear a mocinha. A Ângela, então, cai como um patinho nessa história. Aí, então, a Mirtes fala que vai ainda conversar com a secretária para acertar alguns trâmites ainda. Enquanto a Ângela, então, agradece a Deus segurando a sua filhinha, a Mirtes faz uma cara de poucos amigos, mas quando, então, a Ângela volta o seu olhar para a Mirtes, então, já está lá com um sorriso falso de sempre. Geraldo está em seu escritório, muito pensativo e triste e pronto para tomar uma grande decisão nos próximos dias. Enquanto ele está pensando na última discussão que teve com sua filha, Samantha. A Samantha diz que não tem como pai, nem carinho por ele ela sente mais. Geraldo, com os olhos cheios de lágrimas, diz que um dia ela vai se arrepender de suas atitudes e do que está dizendo. Aí, então, a Samantha diz que ela não é grata a nada do que ele fez, pois tudo que ele fez para ela não foi com carinho que ela tanto esperou, e que a partir de agora eles já não são mais pai e filhos, e que ela o desconsidera agora a partir desse momento. A partir do momento em que ele deixou a Ângela fazer parte de sua vida, de suas escolhas, agora ela é sua filha, e não eu. Fala então a Samantha com muita raiva, com palavras duras que entram então no coração do Geraldo. Enquanto Geraldo se afunda em seus pensamentos, a Ângela chega e bate na porta. Geraldo deixa então a moça entrar. Aí ela pergunta se ele já conversou com Mirtes. Aí ele diz que não. Então ela já adianta o assunto. Ela diz que conseguiu um terreno lá no Grande Vale, lá onde ela morava, e que a Miss vai entrar em contato com uma secretária por esses dias para que possam ir até lá olhar então esse terreno para que possam então fazer então a sua fundação lá. Aí Geraldo diz muito feliz para ela, que fica muito feliz com essa notícia. Aí Ângela diz que está muito emocionada com isso. Aí Geraldo diz que sente muito gosto por ela, por tudo que está fazendo. Aí nesse momento, então, a Ângela nota um olhar muito triste e um tom de voz muito cabisbaixo e pergunta então a Geraldo o que foi que aconteceu, se tem alguma coisa a ver com sua filha. Aí Geraldo não nega, diz que sim, como sempre minha filha, né? Não posso evitar que ela possa me machucar tanto quanto ela está fazendo ultimamente. Bom, não sei o que eu fiz para que merecesse tanta coisa assim quanto ela tem feito por mim. Sabe o que foi que ela me disse agora? Pergunta então Geraldo a Ângela. Aí então Ângela diz o quê? Aí Geraldo então conta que a Samantha lhe disse que ela não considera como pai mais e que nem carinho e afeto ela tem mais por ele. Ângela pede para que ele não guarde essas palavras em seu coração. Ela deveria estar com muita raiva para ter dito isso, então. Geraldo diz que ultimamente ela anda muito estranha e com pouco afeto realmente para com ele. Ângela então se comove com as palavras dele e diz que um dia a vida cobrará tudo isso dela. Ou ela muda, ou então ela pagará o preço por todas suas ações. Geraldo diz que não acredita em arrependimento vindo pelo menos de Samantha. Ela é uma pessoa que tem um coração de gelo e que ele não sabe como quebrar isso. Aí então a Ângela diz então que as coisas podem mudar. Basta ele acreditar e então diz que bem feliz com ele, que ele deve refletir sobre as coisas boas que lhe aconteceram na vida. E começa a falar coisas boas então sobre Geraldo. Aí Geraldo faz uma reflexão nesse momento e diz que gostaria muito que a Samantha pensasse um pouco igual a Ângela pensa. E que gostaria muito de poder estar na cidade para continuar então apoiando tanto a Ângela quanto a Samantha. Aí a Ângela então abraça o Geraldo e diz que gosta muito dele e que o tem como um pai. Leonardo chama um inspetor de polícia lá no seu escritório para conversar sobre o caso de Mirtes. Ele diz que está buscando então endereços, telefones, tudo que possa então localizar a senhora Úrsula. Ele diz que tem pouquíssimas chances de encontrá-la, pois não tem nenhuma pista, mas ele agora quer então pedir um favor, em segredo, claro, para a polícia para que possa então ajudar nesse caso.
Aí o inspetor diz que é bem difícil, pois todas as coisas que eles conseguiram até agora são provas secretas para que possam então conseguir investigar, mas ele vai ajudar então o Leonardo como uma prova de amizade. E nisso ele pede que ele use então sigilo total para que ninguém saiba então das investigações. O Leonardo diz então que pode contar com sua descrição em tudo. Aí então o policial diz que vai conseguir então algumas ajudas extras então para ajudar o Leonardo. Colocando todo o plano em prática agora, o Geraldo pensou bem direitinho no caso lá do Leonardo em colocar então Dário como diretor-geral do hospital. Acho então que ele aprovou essa ideia, pois agora ele está com um jovem médico em seu escritório. Dário é só elogios sobre o novo consórcio então que foi fechado lá no hospital, partindo então de Geraldo com Ângela. Ele fala que agora os atendimentos estão mais rápidos, mais práticos e aquele blá 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 todinho, que é claro, deixa então o Geraldo bem feliz então com a escolha que ele vai fazer nos próximos segundos, então nomeando ele como diretor-geral daquele hospital. O Dário começa então a conversar, que arranca até um sorriso bobo de Geraldo, que para quem não sabe, ele está muito mal com essa situação de sua filha Samantha. Os dois conversam, até que então o Dário então conversa com o Geraldo sobre como está indo então as chamadas médicas, todo o pronto-socorro, aquela coisa toda. Daí o Geraldo interrompe essa conversa para lhe fazer uma grande proposta. Porém, ele já adianta para o Dário que ele passará um longo tempo fora e nisso ele contará com a ajuda de pessoas especiais e de confiança, e uma dessas pessoas inclui o nome dele. Dário então fica ali bem atento sem entender nada. Aí diz então que esse é um momento muito importante, pois ele quer nomear o Dário como diretor então geral daquele hospital e que não aceita não como resposta. Dário então pergunta se isso é sério. Aí então o Geraldo diz que todos nós merecemos uma segunda chance. Diante de tudo que aconteceu nos últimos tempos, né, se referindo então ao nome de Dário, que foi bem circulado por ali, mas ele acredita que como profissional ele é excelente, não tem do que se queixar. E como sua agenda pessoal também foi um pouco complicada nesses dias, então eu decidi te dar uma segunda chance nesse tempo que estaria fora, que estarei, né? E então eu espero que você possa aproveitar e não me decepcionar. Aí o Dário fica de boca aberta, sem saber o que dizer, e pergunta se realmente é de verdade. Geraldo então fala que vai deixar esse lugar que ele tanto ama em suas mãos e confia nele para que ele possa então crescer, multiplicar e fazer então o amor brotar por ali, que muitas vidas sejam salvas, pessoas sejam curadas e tudo isso ficará em suas mãos. Aí o Dário então agradece por essa confiança, mas mesmo assim ele fica pasmo, ele não sabe se levanta e dá um abraço e fica ali sentado. Aí Geraldo então toma então a decisão de se levantar, pede então para que aperte a mão, pois agora ele o nomeia como diretor-geral do hospital e então dá um abraço nele, selando então esse novo cargo do Dário. Geraldo então diz que está seguro de que a melhor pessoa para esse cargo foi ele. Diante de tudo isso, né, que aconteceu, ele só mostrou então sua confiança para ele e ele espera então que ele possa então continuar com essa lealdade. Aí Dário diz que não tem palavras para agradecer tudo isso e que ele vai honrar cada lugarzinho daquele hospital e que ele pode ficar então o tempo que for fora, que aquele hospital estará em boas mãos, ele vai cuidar de tudo com muito carinho. Fala então o Dário sendo promovido a diretor-geral daquele hospital. Aí então o Dário corre para a sala do Leonardo, taca-lhe um abraço em seu irmão e diz então que ele conseguiu então ser promovido. Leonardo deseja então tudo de bom para ele, tudo de sorte então. Aí o Leonardo diz que sabia que ele poderia então ser promovido a isso. E então o Leonardo começa então a elogiar o amigo. Dário então agradece então pela indicação que ele fez então a Geraldo. Ele nunca se imaginou então com um cargo tão alto e está extremamente feliz por tudo isso. Aí o Leonardo diz que dá muito gosto ver então o amigo assim crescendo na vida. Aí o Dário então nota que o Leonardo não está nada bem. Aí o Leonardo diz que realmente eu não estou muito bem não. Há muitos problemas, sabe? Eu vi a Ângela se beijando então com o Álvaro outro dia. Eu também não estou muito bem com a Salma, enfim. Aí então o Dário começa então a terapia de casal entre eles dois ali conversando então. Aí então o Dário pergunta se realmente ele ama a Ângela, por que não fica com ela? Aí o Leonardo diz que as coisas não são tão fáceis assim.
Aí até o Dário usa como exemplo o que ele sente por Clarinha. Diz que o amor dele tem muitas lutas, muitas desconversas, muitas controvérsias, enfim. É muito problema, mas mesmo assim ele não desiste de lutar pelo amor daquela jovem. E que o Leonardo deveria fazer o mesmo em relação ao que ele sente com a Ângela. Leonardo então aproveita aquela conversa e se aproxima um pouco de Dário e pergunta: Dário, pelo que você conhece a Ângela, você chegou a conhecer ela no tempo em que ela e o Álvaro estavam noivos. Me diz uma coisa, você acha que ela ainda é apaixonada por ele? Pergunta então o Leonardo. Aí Dário diz: bem, eu vou responder por mim. Há amores que são para a vida toda, aquele amor que você ama uma só vez na vida, e é isso que eu sinto pela Clarinha. Repetindo então a história dele com a Clarinha, já que ele tem o que falar sobre isso, né? Aí então ele conta que o mesmo pode estar acontecendo com a Ângela, que ela deve amar uma única pessoa nessa vida, e ele acredita que seja então o Leonardo. Leonardo fica pensativo, pois também é o grande amor da vida dele, é a Ângela. Dário então insiste para que o amigo Leonardo procure então a Ângela e que os dois possam então tentar viver essa linda história de amor, pois o Dário acredita que tanto a Ângela ama o Leonardo quanto o Leonardo ama de fato a Ângela. Geraldo está muito nervoso e caminha até a direção à sala então de Samantha. Ele dá passos longos, respirando muito ofegante. Ele bate em sua porta e a Samantha então sai. Ela pergunta então o que quer aqui. Aí então Geraldo fala que veio entregar então a sua renúncia para a Samantha. A Samantha então pergunta: que renúncia? Aí então ele fala que quem vai assumir o seu lugar será o Dário a partir de agora. Aí é claro que a Samantha não aceita isso de boa e pergunta então se o pai está ficando louco. Aí então ele começa então a passar muito mal, enquanto ela não nota isso e começa então a fazer a sua gritaria. Geraldo fica então sem fôlego. Enquanto isso, a Ângela chega bem perto dele, enquanto então o Geraldo acaba então morrendo ali bem em sua frente. A Samantha então fica sem entender o que foi que aconteceu. Ângela, que estava bem perto, corre então para ajudar a ele e olha então os batimentos dele como é que está. A Samantha não consegue ter nenhum tipo de reação diante daquilo ali e fica então em estado de choque apenas olhando tudo aquilo ali. Quando finalmente a ficha cai que o pai dela está morrendo, ela faz um verdadeiro escândalo, chamando todos os médicos para que possam socorrer. O seu grande amigo então começa a fazer uma massagem cardíaca, enquanto ela grita então para que salve a vida de seu pai. Ela fica então literalmente em choque vendo toda aquela cena. Aí então a Ângela corre para preparar então um quarto para que possam então hospedar então o Geraldo, que caiu durinho no chão sem vida. O médico faz então todo o procedimento para que possa então salvar a vida do médico. Enquanto isso, a Samantha chega correndo então chamando pelo seu pai. Nelly diz que ela não pode passar por lá enquanto ela continua a gritar. Nisso, o médico então dá uma das piores notícias de sua vida para a Samantha. Diz então que fizeram de tudo e que sente muito, mas o Geraldo morreu. Ângela chega logo em seguida e pega bem a tempo então de ver toda aquela gritaria. A Samantha então fica de uma forma, gente, que é inacreditável. Ela chora, ela grita e realmente ela sente então esse baque muito forte então. Leonardo chega então lá no hospital e vai consolar então a Ângela diante de tudo que aconteceu. Aí a Samantha entra então na sala falando então que é tudo culpa da Ângela e chama ela de assassina. Leonardo pede para que ela pare. Aí então a Samantha pergunta se agora ela está feliz diante de tudo que aconteceu, pois sua mãe morreu em suas mãos e agora foi o meu pai. Acusa então a Samantha a Ângela. Aí a Ângela diz que ela não matou ninguém. Aí a Samantha diz que a Ângela separou ela de seu pai e agora ela o perdeu. Aí a Ângela diz que não. Quem fez então ela perder o pai foi a própria Samantha, porque o pai dela sempre a amou, sempre fez de tudo por ela, e ela só o pagou então com desprezos, com ressentimentos e com aquela fúria que sempre você teve. Você quem fez isso com seu pai, e não fui eu não. Pelo contrário, eu estive lá quando você não estava. Aí a Samantha então começa a gritar e diz: como você pode dizer isso? Eu sou a filha dele e não você. Aí então a Ângela pede para que a Samantha então se comporte como tal, porque não é isso que ela está fazendo. E também ele deixou a última vontade dele a par, e eu sei qual foi o último desejo do Geraldo antes de morrer. Aí a Samantha diz que não acredita nela. Aí ela diz então que a última vontade do Geraldo foi que ele fosse velado então lá na vila. A noite cai e começa então o velório.
A Nelly está lá, o médico, Dário, Salma, o Leonardo, a Bel, bem, enfim, todos estão lá então e estão todos comovidos então com essa grande perda. O repórter também informa o que foi que aconteceu com um grande então médico, que era então alguém muito importante lá, diretor-geral do hospital, e começa então a conversar e falando então o que foi que realmente aconteceu. Os repórteres então tentam então falar com a Samantha, mas ela não dá nenhuma única entrevista então. Samantha então chega no velório de seu pai e se aproxima então do caixão dele junto com Mirtz. Ela toca então no caixão e a dor dela é muito grande. Todos ficam ali então admirados então olhando para ela, que é uma cena muito comovente então. Leonardo, Salma então viram até o rosto para não poder então olhar para ela, pois sabem então que ela não gosta de olhares sendo nela. Mirtz está lá então para dar todo aquele apoio. Aí, quando a Ângela passa, aí então a Samantha parece até possuída. Ela então fala: papai, espero que onde quer que você esteja feliz, porque a sua filha aqui não está. Espero que você saiba que você me abandonou muito antes de morrer e que você preferiu ficar com toda essa gente do que ao lado de sua filha. E começa então a gritar e a chorar muito sobre o caixão então de Geraldo. E lembra então de quando criança que o pai disse então que sempre que ela precisasse dele, ele estaria ali para ela. Isso não é verdade. Veja só onde você está e onde eu estou agora. Você nunca me protegeu. Fala então ela para o Geraldo. Aí Samantha fica muito mais arrasada quando vê então as pessoas então consolando então a Ângela e diz: veja, tratam ela até como se ela tivesse perdido um pai e não eu. Aí Mirtz chega então perto de Adela para fazer então pouco da viúva. Aí diz então que olha só, você queria se casar para dar um golpe nele, mas ele morreu antes mesmo. Aí então Adela pede para que ela respeite pelo menos esse momento de tão dor que ela está sentindo de todos ali. Gente, vocês acham que é brincadeira final de novela? Não. Haja momentos tensos a partir de agora e eu vou te contar isso e muito mais. Então fiquem ligadinhos aqui no nosso canal, se inscrevam caso você ainda não seja um inscrito, deixe o seu like nos nossos vídeos e vem nos acompanhar diariamente com novidades exclusivas todos os dias aqui para vocês. Desde já, muito obrigada por sua audiência.